Relato de projeção astral, 23 de fevereiro de 1982. Nesse momento eu estava na cidade, eu estava em Manaus, né? E a projeção astral aconteceu de forma natural, né? Primeiro a respiração, né? Aquela respiração, o relaxamento, e eu levei mais ou menos para realizar tudo isso 4 minutos, né? O dia estava muito calor e então eu não sei se isso teve influência ou não, mas eu estava realizando projeções astrais com menos tempo e de repente, quando foram 4 minutos tentando, né, eu consegui o relaxamento, estava saindo, mas parecia que alguma coisa me segurava e eu voltava de novo, aí consegui descolar, né? Quando eu descolei, eu já estava num local. O local é a antiga, porque agora não chama mais, a antiga Rua Lido, em Veleiros, em São Paulo. E quando eu cheguei no local, o que acontece? Tinha a casa antiga onde meu pai morava, né? Tinha uma casa do lado que estava em construção, mas que ela não existia quando eu morei lá, ela não existia. E em seguida tinha outra casa. O ambiente, ele tinha uma carga de ameaça e de medo muito grande. Era uma coisa muito impressionante, porque em nenhum momento eu vivi coisas de terror ou de ameaça naquele local, né? Mas tinha essa carga de medo. E eu vim flutuando, né, e me aproximando da casa que estava em construção, e que ao lado da casa que meu pai tinha construído, né? Mas ele não morava mais na casa, né? Então eu me aproximei da casa em construção e fui entrando na casa, como se eu estivesse sendo atraído, né? Fui entrando, ela tinha porta, tinha tudo, né? Mas ainda estava no tijolo, né? Não estava acabada, né? E eu entrei, após eu entrar, era uma pequena sala, depois tinha uma porta para a direita, e depois era um ambiente que era uma sala comprida, né? E lá para o fundo tinha um salão, né? Que era perpendicular a essa sala comprida, e tinha outros aposentos, mas eu fui lá para o fundo. Mas o ambiente era um ambiente de medo, né? Era um ambiente que era meio... eu não estava com medo, mas eu sentia naquele ambiente que rondavam ameaças que eu não conseguia identificar. Na verdade, eu não estava enxergando nada, né? Eu só tive essa sensação. Mas eu fui caminhando no local, cheguei na última sala, que era uma sala perpendicular. Ela era uma sala que devia ter 3 metros por mais ou menos 5 metros, né? E eu fiquei olhando, a sala era vazia, né? Apesar de ela ser vazia, eu tinha a sensação de que tinham muitas pessoas ali dentro, mas eu não conseguia vê-las, né? Então eu fiquei ali flutuando, olhando, né? Sentia que tinham amparadores espirituais me mostrando o local, e depois eu senti a presença de alguém que era extrafísico, mas era muito denso, na frente da casa. Eu percebi aquilo e eu me dirigi para a frente da casa, né? Eu fui flutuando rapidamente e eu saí. Quando eu saí, tinham 2 consciências fora, né? E eram consciências que eram meio desajustadas, eram densas, agressivas, né? E parecia que elas estavam confabulando alguma coisa ou arquitetando alguma coisa. Eu fiquei olhando aquilo, eu fui subindo e elas ficaram no meio da rua de terra, né? Na época ainda era de terra, quando eu tive a projeção, né? Era de terra, e
os pés delas estavam no chão, como se elas tivessem corpo físico, né? Mas eram espíritos. E eu fiquei flutuando e olhando aquilo, e de uma altura que devia ser uns 10 metros de altura, e eu fiquei circulando em volta delas, né? Elas não olhavam para mim, e também parecia não perceberem a minha presença, né? Mas eu sentia que havia uma ameaça ali naquele local, né? Era uma ameaça não identificada, né? Eu senti que eu fui conduzido novamente para a porta da casa, as consciências ficaram lá e nem sequer perceberam talvez a minha presença, e eu retornei à casa. Quando eu retornei à casa, eu vi que haviam consciências, que eram muitas consciências, só que era uma situação muito estranha. Eram muitas consciências, num movimento muito grande de conversa e tudo, mas eu não conseguia ver nenhuma delas. Bom, eu fiquei por alguns segundos naquela situação tentando identificar o porquê eu estava ali, e aí eu resolvi sair por cima do telhado da casa e sair. E fiquei olhando de cima. As duas consciências que estavam lá na rua continuaram, né? E eu fui retornando lentamente para minha base física em Manaus, né? onde eu tinha saído. Mas ao mesmo tempo que eu retornava, eu sentia que havia alguma coisa densa no ambiente, né? Era como se o ambiente energético estivesse me propiciando alguma coisa que eu não conseguia entender. Retornei à base física, né? Fiz as minhas anotações, mas a sensação ela perdurou. Eu falei, nossa, tem alguma coisa, né, que eu não sei o que é. Eu sabia que era uma ameaça. Não era uma ameaça para mim, mas era alguma coisa que não era boa para alguém, né? Foi uma situação mais ou menos essa. Daí eu resolvi tomar um banho, né? Falei, vou tomar um banho e vou me deitar. O que ocorreu foi o seguinte, isso aí, eu fui para o banheiro tomar banho, né? Comecei a me banhar, e quando eu senti uma coisa no meu pé, né? Quando eu olho, estavam saindo do ralo, uma coisa real e física, centopeias que elas deviam ter mais ou menos um palmo de tamanho, muito grandes, né? E aí eu saí do banheiro na hora e fechei né, a coisa. E eu vi aquela quantidade imensa de centopeias. Óbvio que eu falei, nossa, será que isso tem a ver com o que aconteceu na projeção astral, né? E de repente as centopeias começaram a voltar para o ralo, né? E desapareceram. E aí eu fiquei preocupado, falei, puxa, uma centopeia desse tamanho, se ela picar alguém, ela pode, né, magoar. Daí eu fui e tampei o ralo do banheiro, né? E avisei, olha, a gente tem que tomar cuidado aqui, vamos chamar alguém, né, para verificar o que tem aqui. Mas foi isso que aconteceu. Aí eu voltei para a cama, né, e já tinha feito anotações e tudo, e encerrou aí esse momento de projeção astral. Eu citei essas centopeias porque tem uma outra situação que eu vou relatar que talvez a gente possa, né, entender melhor como acontecem determinadas coisas. Então, esse daí foi mais um relato de projeção astral, né? O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, você põe lá as suas informações, né? E nós estamos aí para responder com a maior boa vontade, né? O Amigos do SEC no Facebook também está lá para a gente conversar. E aí você acessa o site, nós temos livros e CDs, né? E você ajuda a gente a continuar esse trabalho.